Glória a Deus, aleluia. Bom dia, meu povo, meus amigos internautas. A paz do Senhor Jesus Cristo, teu consumador da fé. A paz de Deus, aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde-se nesta forma, porque todas essas saudações são corretas. Está tudo escrito selado aqui na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu leio aqui um salmo, Salmo 46, um salmo muito conhecido. Até o cantor Mato Nascimento fez um hino, uma música deste salmo. Aleluia. Canto, vai ser o nome do Senhor. A fé perfeita em Deus, é o título da leitura. A fé perfeita em Deus, vai ser o nome do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Queima o arco, corta a lança, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aí ele diz aqui, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Seja exaltado entre as nações, seja exaltado sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a ti, Senhor. Aleluia. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus pesados e amados irmãos e amigos, aqui está, daquele irmão, daquela irmã, daquele homem, daquele ser humano aqui na face da terra, que deposita a fé perfeita no Senhor Deus, Fé, quer dizer, confiar, crer, dar crédito, dar ouvido. Eu acho o nome do Senhor. A palavra do Senhor Deus que está aqui escrito e selado neste livro, que é fogo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fé também no livro de Hebreus diz que a fé é o fim fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas coisas que se não veem. Louvado seja o nome do Senhor. Fé, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Onde as Escrituras diz também que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Está também escrito aqui, selado neste livro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que tem fé e confiança no Senhor Deus, ele sabe, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quer dizer, na hora que ele está passando um momento de angústia, dificuldade, tribulação, perseguição, qualquer que seja a angústia, ou uma enfermidade, que os médicos até despachou, dizendo que não tem cura, não tem jeito mais. Mas ele deposita confiança no Senhor Deus, coloca a fé em ação, e o Senhor Deus acrescenta os anos de vida dele. Aleluia. Ele sabe também que ele teme a Deus, deposita confiança em Deus, que ele não precisa temer, ainda até que a terra se mude, ainda até que os montes se abalem,
se abala em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe que tem um rio. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que as águas rujas se perturbam, ainda que os montes se abalem pelas suas bravezas, né? Há um rio, louvado seja o nome do Senhor, diz aqui, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Há um rio, né? Santuário do Senhor Deus, né? E Deus está no meio dela e ela não será abalada. Ninguém abala o Senhor Deus no seu trono de glória, onde Ele está sentado. Louvado seja o nome do Senhor. Nada neste mundo abala o Senhor. Não existe terrorista nenhum, terror nenhum na face da terra que abala o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Deus do Rei, Deus dos Exércitos. O Senhor que tem o seu alto e sublime trono. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As nações se embraveceram e o rei se moveram, mas ele levantou sua voz e a terra se derreteu. É assim que acontece, quando as nações se revoltam, né? Quando os reinos ficam aí, tudo se levanta contra o outro, louvado seja o nome do Senhor. É esse Senhor entre ação, ele acaba com as guerras, ele dá o poder da palavra dele, até o planeta Terra se derrete, a terra seca se derrete, com o poder da palavra dele, porque a natureza conhece a voz dele, a voz do Criador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Deus dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Nosso refúgio. Então, o Senhor Deus está conosco, bem pertinho de nós. Aleluia. Só nós depositar confiança nele, esperar nele, que o socorro venha, as providências divinas vêm ao nosso favor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele faz essas guerras até o fim da terra, né? Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, né? O salmista aqui escreveu, né, a respeito de quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, porque naquele tempo antigo, na época do salmista, as guerras eram feitas assim, né? As armas eram arco e flecha, as armas eram espada, né? As armas eram lanças, aqueles carros, né, que eram puxados de troco de cavalo, né? Vai ser o nome do Senhor Jesus. Por isso que ele usa essa comparação, né? Glória a Deus. Mas hoje, armas são aviões a controle remoto, as guerras de hoje em dia, através de aviões a controle remoto, né? Carrega várias bombas, mísseis nucleares de longo alcance também carrega várias bombas atômicas. Vai ser o nome do Senhor. A Deus, né? Drones também, levando bombas. Mas o Senhor Deus, ele age da mesma forma, porque o mesmo Deus de lá do passado, da época do salmista, é o mesmo Deus de hoje também, aleluia. Ele não mudou, ele disse que tudo passa nessa terra aqui, mas sua palavra, que está aqui escrito e selado neste livro, não passará. Louvado seja o nome do Senhor. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Deus, né? Ela diz aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses países aí, que é um terror, até para a população pobre do seu próprio país, que eles governam, eles humilham a pobreza, massacram, é um terror para a população pobre. Uma pessoa comete um erro, eles punem sem misericórdia, né? Eles fazem extermínio sem piedade. Vai ser o nome do Senhor. É um terror mesmo. Terror para o povo de Deus, que as pessoas não podem nem glorificarem a Deus, andar com a Bíblia debaixo do braço, cultuar o Deus vivo, Deus que fez o céu, a terra e o céu e o mar, que eles são os terror, né? Mas esses caras, esses líderes desses países, vão saber que ele é Deus. Ele será exaltado sobre a terra toda, né?
Seja exaltado em todas as nações do mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele será exaltado para a glória do seu nome. Louvado seja o nome de Jesus, né? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Em outros salmos vai dizer, tem uns que confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos, fizemos menção no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Deus. O salmista Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele disse para Golias, tu vem a mim armado com escudo, com lança, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos, aleluia. E Davi venceu Golias apenas com uma pedrinha, uma arma de matar passarinho. Brinquei muito com aquela espécie de arma quando eu era criança, chamada funda, né? Eu vou ser o nome do Senhor. E ali com aquela arma dele, de experiência dele, que ele tinha, ele matar passarinho, já tinha matado um urso e um leão, livrado das ovelhas do pai dele, das garras do urso e do leão. Então ele foi lá, enfrentou Golias, um gigante filisteu, que afrontava os exércitos de Deus vivo. Em nome do Senhor, ele entrou em ação, e com aquela pedrinha, né, que ele colocou naquela funda, né, e acertou bem no meio da testa, que o gigante caiu. Ele correu lá, tirou a espada da bainha do gigante e cortou, decepou a cabeça dele. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é fé, confiança no Deus vivo. O Deus que fez o céu, a terra, a seca e o mar. O Deus que é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos depositar confiança em Deus, pessoal. Principalmente o povo brasileiro. Vocês cristãos brasileiros, vamos depositar confiança no Senhor Deus. O Senhor Deus tem poder. Ele pode todas as coisas, aleluia, fazer a favor daqueles que gemem. Ele escuta o gemido de seu povo, do povo sofredor nessa terra, que se tornam, viram escravos, são escravizados, massacrados, humilhados, desprezados, abandonados, né? Vai ser o nome do Senhor. Deus ouve os gemidos. Basta pelo menos gemer. O sofrimento está grande demais, o Senhor Deus ouve. E é socorro bem presente, aleluia. Deixo aqui este salmo para todos, para nossa meditação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, todos nós, em nome do Senhor Jesus. Pelo poder tudo dado do sangue de Jesus, seu Cordeiro que foi morto e viveu, pela sua palavra escrita sarada neste livro, que é fogo, fogo consumidor. Aleluia. Amém.